O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de maus espíritos e doenças. Maria, chamada Madalena, da qual tinham saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes, Susana e várias outras mulheres que ajudavam a Jesus e aos discípulos com os bens que possuíam. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, temos a alegria de celebrar hoje os mártires coreanos. Hoje, precisamente, fazemos menção aos 103 que derramaram seu sangue por causa de Cristo, mas foram milhares. Sim, não é apenas um exagero retórico. Foram milhares de cristãos católicos que derramaram o seu sangue por causa de Cristo na perseguição que aconteceu na Coreia. Então, milhares que preferiram a própria morte, preferiram Cristo, entregando-se à morte, querendo salvar a sua vida, renunciar a Cristo. Eles viveram de uma maneira profunda aquilo que São Paulo disse: a minha vida não é preciosa aos meus olhos. Já comentei aqui com vocês outras vezes, que é uma frase tão bonita, mas ao mesmo tempo tão desafiadora. A minha vida não é preciosa aos meus olhos. Precioso é o Senhor. Preciosa é a vontade de Deus. Pois bem, André Quintaegon, presbítero, padre, Paulo Chong, leigo, e mais 101 companheiros, dentre eles crianças, idosos, jovens, adultos, homens, mulheres, solteiros, casados, padres e bispos. Dentre esses 101 outros que derramaram o seu sangue por causa de Cristo. Hoje então, meus irmãos, celebrando esses mártires, precisamos pedir a Deus que nos conceda um amor semelhante, um amor grande, um amor generoso, um amor verdadeiro. Não podemos apenas celebrar, recordar, fazer menção, mas não pedir a Deus a graça de amar de uma maneira semelhante na cotidianeidade da nossa vida. Provavelmente não nos será requisitado o derramamento do nosso sangue, mas nós podemos e devemos derramar espiritualmente o nosso sangue, renunciando à nossa vontade. Derramar espiritualmente o nosso sangue quando nós abraçamos algo doloroso por amor a Cristo, quando nós suportamos algo com virtude, com paciência. Em tudo isso, nós vamos nos unindo a Cristo crucificado e também unindo a essa corte celeste de homens, mulheres, que por amor a nosso Senhor derramaram o seu sangue. Pois bem, como foi que isso aconteceu? Os primeiros cristãos de que nós temos notícia na Coreia, aconteceu, eles estavam presentes no século 17, eram leigos. A partir do século 18, começaram a chegar os primeiros missionários, e aí começaram as perseguições propriamente ditas. E foi nesse período que a família de André se converteu, juntamente com ele, que era jovem, e que se deixou batizar. Ele tinha 15 anos.
ele foi batizado com 15 anos de idade. Sua família se converteu e foi uma conversão verdadeira, não apenas uma conversão de sentimento. Não era uma conversão daquelas que a gente ouve assim: eu me converti porque eu gosto muito de ir à igreja, eu me converti porque eu gosto muito de participar daquelas orações. Não era apenas algo movido pelo sentimento, porque estes que estavam se convertendo, porque estavam se convertendo, tornaram as suas vidas mais difíceis. Sim, um outro exemplo, pessoas que dizem: eu me converti, a minha vida se tornou melhor, eu paguei as minhas dívidas, eu comecei a prosperar. Cuidado, porque não poucas vezes isso influencia na veracidade e na virtude daquilo que você está dizendo que foi conversão. Porque quem garante que você não começou a seguir Cristo pelos bens que você tem recebido e que você acha que foram devidos à sua conversão? Esses, porque se converteram, tornou a vida aqui na terra mais difícil. Estes, porque se converteram, não apenas prosperaram, mas começaram a perder os seus bens. Esses, porque se converteram, não começaram a ter a vida, humanamente falando, mais tranquila, mas mais perigosa, porque se fossem descobertos, seriam presos, seriam torturados, seriam mortos. Mas a minha vida não é preciosa aos meus olhos. Santo Agostinho tem uma frase que ele diz assim: existem duas cidades, em uma moram aqueles que amam tanto a Deus ao desprezo de si, em outra moram aqueles que amam tanto a si ao desprezo de Deus. A pergunta é: em que cidade queremos morar? Ou melhor, em que cidade temos morado? Temos amado a Deus de tal maneira que nos renunciamos a nós mesmos? Ou temos nos amado de uma maneira egoísta, hein? Ou temos nos amado de tal maneira ao desprezo de Deus? Pois bem, estes cristãos estavam dispostos a amar a Deus e a perder tudo e qualquer coisa. Então, André foi batizado com 15 anos e queria se entregar totalmente a Cristo, queria ser padre, queria ser consagrado a Ele. Como não havia seminário na Coreia, ele foi para a China. Nós não sabemos muito bem se isso que eu vou falar agora aconteceu antes da entrada dele, da ida dele no seminário, ou se quando ele já estava no seminário. Seja como for, o seu pai foi perseguido e foi martirizado. Imagine, o filho que será mártir tem um pai que é mártir também. É uma glória muito grande, é uma herança espiritual maravilhosa, embora humanamente falando, algo muito doloroso. Pois bem, seu pai foi martirizado, ele foi para o seminário para ser padre. Quando ele voltou, já ordenado, a sua mãe era mendiga. Por quê? Porque quem é que cuidou daquela mulher? E ela, descoberta como cristã, porque o filho tinha fugido para fora, e sabiam, para se tornar padre. O marido, descoberto como cristão, foi morto. Ela é cristã também. E ela teve então uma vida miserável por causa de Cristo. A minha vida não é preciosa aos meus olhos. Meus irmãos, nós precisamos pedir a nosso Senhor esta graça. Eu como sacerdote, você como mulher casada, como homem casado, como viúva, como viúvo, como solteiro, como solteira, pedir essa graça de viver na sua vida, no estado de vida em que você se encontra, viver essa realidade.
a minha vida não é preciosa aos meus olhos. Eu quero amar a Deus, amar tanto a Deus, amar a Deus de todo o meu coração, ao desprezo de mim mesmo, ao desprezo de mim mesma. Isto é, que nada na minha vida seja um obstáculo para fazer a vontade de Deus e fazê-la com generosidade, e fazê-la com amor, e com muito amor. Então, Senhor, dá-me a graça de ir retirando, abandonando, renunciando tudo aquilo que me impede de ser teu, totalmente teu, de ser tua, totalmente tua. É bonito de se dizer, soa até poético, mas vocês sabem muito bem que isso é doloroso, porque exige uma renúncia cotidiana, que pouco a pouco, quanto mais neste caminho você prosseguir, você, movido pela sabedoria, terá até alegria em isso fazer, mas no início vai exigir renúncia, sacrifício, muitas vezes algo profundamente custoso, mas que no final você vai perceber como é feliz aquele que está unido a Cristo e a Cristo crucificado. Pois bem, então, aquela mãe mendiga, sofrida, mas quantas vezes, não tenhamos dúvidas, ela ofereceu pelo seu filho os seus sofrimentos. E quão poderosa foi esta oração dessa mãe, dessa viúva, que oferecia a sua pobreza para que o seu filho perseverasse no caminho e pudesse voltar trazendo a verdadeira riqueza, a riqueza da fé. Provavelmente, isso tocou no coração de Santo André, que ele, na sua última carta, já preso, prestes a morrer, ele escreve, dizendo: irmãos caríssimos, lembrai-vos de que nosso Senhor Jesus Cristo, descendo a este mundo, sofreu inúmeras dores, e tendo fundado a igreja por sua paixão, ele a faz crescer pelos sofrimentos dos fiéis. Ele fundou a igreja pelos seus sofrimentos, e ele faz crescer esta mesma igreja pelos sofrimentos dos fiéis. Tertuliano, um escritor eclesiástico dos primeiros séculos, ele vai dizer: sangue de mártires, semente de cristão. Isto é, quanto mais se persegue os cristãos, quanto mais o sangue dos cristãos é derramado, mais sementes também são derramadas e colocadas na terra. Então, ele diz: apesar de todas as pressões e perseguições, os poderes terrenos não poderão prevalecer. Então, precisamos, meus santos, aprender a sofrer como cristão. Precisamos aprender a oferecer as nossas dores, porque unidas às de Cristo, tem um valor salvífico. Porque sofrer, todos nós iremos, quer queiramos, quer não. E provavelmente, todos nós estamos sofrendo, uns mais, outros menos. A pergunta é: estamos sofrendo de uma maneira fecunda, de uma maneira frutuosa? Estamos unindo o nosso sofrimento, as nossas lágrimas, o nosso suor, a nossa dor ao sofrimento, às lágrimas, ao suor de nosso Senhor? E aí o nosso sofrimento ganha um valor salvífico? Ou estamos sofrendo sozinhos? Estamos sofrendo sem fruto? Soframos, já que não tem outra alternativa, soframos. Só um parêntese: quando progredirmos no amor, desejaremos sofrer, mas provavelmente não estamos ainda neste grau. Então, quando os sofrimentos vierem, já que não temos como dele nos ausentar, dele fugir, abracemos
mas abracemos juntamente a Jesus Cristo crucificado, para que aquele sofrimento não apenas não nos esmague, mas nos santifique e seja fonte de bênção para tantas pessoas. Pois bem, então Santo André volta agora como padre para a Coreia, começa a pregar o evangelho numa missão, num pastoreio frutuoso, ganhando muitas almas para Cristo, para a igreja. Só que ele é descoberto. E ele sabia, né, meus santos? Quando ele voltou para a Coreia, ele teve um pai morto. Ele sabia o quanto os seus irmãos cristãos estavam sofrendo na Coreia. Ele voltou para a Coreia movido por caridade, porque ele sabia que Jesus Cristo tinha deixado aqui na terra um caminho seguro para a salvação, aderindo a Cristo e a sua igreja. Ele era católico. Santo André Taegon era católico, e como todo católico sabia que Cristo e a igreja são necessários à salvação. Jesus Cristo disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus Cristo disse: quem crê em mim e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus Cristo disse: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E a palavra de Deus afirma que não há um outro nome no qual nós possamos encontrar a salvação. Então Jesus Cristo e a sua igreja são necessários. Ora, se ele dissesse: não, mas lá na Coreia eles já têm uma religião, eles não eram ateus, eles já têm uma religião, então, não, meus santos, se assim se pensasse, nós continuaríamos pagãos, porque nós também não teríamos sido evangelizados pelos europeus que vieram para cá, pelos portugueses que vieram para cá nos trazer a fé, naqueles navios fétidos, úmidos, sujos muitas vezes, naquelas viagens longas, mas para levar a fé, porque eles precisam conhecer Cristo e aderir a Cristo entrando na sua única igreja, na igreja católica. Esta é a fé católica, e nós precisamos abraçar esta fé católica e ser missionários e levar a fé, pregando a palavra, ou com o nosso testemunho de vida, ou de alguma maneira convidando as pessoas para a igreja, relembrando que é necessário ser batizado, se confessar, receber a Eucaristia, se voltar para Deus. Por quê? Porque criou-se na mentalidade de muitos um clima de indiferentismo religioso. Tanto faz. De relativismo religioso, de você é católico, eu sou protestante, ele é espírita, eu sou muçulmano. Isso não é. O que importa é ter um coração bom. Meus irmãos, se os mártires pensassem assim, eles não teriam derramado o seu sangue por Cristo. E dizer isso é dizer assim: eles não eram evoluídos o suficiente. Hoje eu tenho uma fé muito mais inteligente do que a deles. Eu não morreria, eu não derramaria o meu sangue, porque afinal de contas o que importa é ter alguma religião. Mas é isso? Foi isso que Jesus Cristo disse? Foi isso que os mártires fizeram, derramando o seu sangue? Então precisamos voltar a esta fé. Pois bem, então este rapaz, imagine, ele tinha 25 anos, Santo André Taegon, tinha 25 anos, ele sai da China, sabendo que vai morrer, para pregar a verdadeira fé, para pregar o verdadeiro Deus, para pregar a verdadeira religião.
Mas por que é que ele faz isso? Ele faz isso porque ele sabe que isso é necessário para a salvação. E ele sabe que a sua vida não é preciosa. Preciosa é a vontade de Deus. Precioso é Deus. E ele ama tanto a Deus, ao ponto de estar disposto a se desprezar a si mesmo. E ele é preso, ele é torturado durante vários meses e depois ele é decapitado. Ele vai dizer, nesta última carta, antes de falecer, ele vai dizer de uma maneira bem clara e evidente, isso que eu falei de maneira resumida: se pois nesta vida de perigos e miséria, não reconhecermos o Criador, ele está falando aqui do Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, de nada nos servirá ter nascido e continuar vivendo. Já neste mundo, pela graça divina, pela mesma graça recebemos o batismo, entrando no seio da igreja e tornando-nos discípulos do Senhor. Ele está falando como é essencial, como é necessário acolher a Deus, acolher a Cristo e entrar na sua igreja. Mas aí, de alguma maneira, aqui ele fala para os pagãos que é necessário entrar na igreja, aderir a Cristo, crer no Deus verdadeiro. Agora ele fala para nós, mas para nós que já somos cristãos, católicos, trazendo assim o precioso nome de cristãos, de que nos servirá tão grande nome, se na realidade não formos? Carregarmos o nome de cristãos, carregarmos o nome de católicos, mas de verdade não estamos procurando viver segundo a nossa fé, segundo aquilo que nos ensina a nossa Santa Mãe Igreja. Peçamos, meus santos, peçamos neste dia, peçamos a Deus, peçamos a Nossa Senhora, Rainha dos Mártires, mas peçamos também por intercessão de todos esses, hoje, desses 103 padres, bispos, crianças, jovens, adultos, homens e mulheres que intercedam por nós, para que nós creiamos novamente naquela verdade católica de que precisamos ganhar o maior número de almas para Cristo e para a sua igreja, e que nós creiamos de verdade que a nossa vida não é preciosa. Preciosa é a vontade de Deus, que a nossa vida não é a mais importante, a nossa vida biológica, a nossa vida aqui na terra, a nossa vida agora, não é a mais importante. Muito mais importante é amar a Deus, porque isso nos conquistará a graça daquela vida que não passa, da vida eterna no céu. Que os santos anjos de Deus, que os santos mártires, que Nossa Senhora Rainha dos Mártires intercedam por nós, para que nós voltemos e nos alicercemos nesta fé católica de sempre, nesta fé católica pela qual vale a pena derramar o nosso sangue. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.